Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse próximo vídeo agora é no número 230, tema Os Cometas. Então, questão de número 30. Então, Galileu continua aqui assim. Esses cometas, então, eles vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se às vezes pelo caminho de fragmentos planetários. Fragmentos são partículas. Eu vou dizer assim, eu vou usar esse termo assim, partículas subatômicas, né? Porque são partículas que os olhos a olho nu nós não conseguimos enxergar essas partículas, mas elas inundam todo o universo. Então, pensando-se da seguinte forma: da Terra ao Sol, por exemplo, existe um número inimaginável de partículas, mas não pensemos que a Terra ela recebe partículas subatômicas de energia, de calor, apenas do Sol, que não. Porque tem pessoas, com todo respeito, isso é um estudo, tem pessoas que dizem assim: graças a Deus o Sol já se pôs, né? De forma que não estamos recebendo mais raio solar de espécie alguma. A gente respeita, você sabe que isso é um estudo. Mas a Terra, ela não recebe raios solar só do Sol e de bilhões de outros sóis. Só que esses sóis, eles estão tão distantes, mas tão distantes, que apenas nós recebemos uma chuva, com todo respeito ao termo, nós recebemos uma chuva de partículas subatômicas desses sóis, que por vezes partículas e não luz, e não luminosidade. Partículas. No entanto, o neutrino, ele viaja por todo os cosmos. Os cientistas, os astrônomos, eles não sabem a origem do neutrino. É a menor partícula da matéria. Ah, mas é o átomo. Tadinho do átomo. O átomo, ele já se aposentou, gente. O átomo já se aposentou. Ele é respeitado, mas ele já se aposentou, porque existe várias outras partículas menores que o átomo, inclusive o neutrino. De forma que existe aparelhos sofisticadíssimos na Terra
capazes de não armazenar o neutrino, porque o neutrino ele não é armazenado como uma energia de uma usina elétrica eu esqueci o nome. Mas a energia elétrica, ela é armazenada e depois distribuída. Por mais que ela é volátil. Mas ela é armazenada e depois distribuída através das centrais. Através, né, das centrais mesmo. Vamos pelo plural, fica mais fácil. Porque não pode ser central, porque seria uma, existe bilhões de centrais. Então, equivoca-se, com todo respeito, aquele que à noite, por exemplo, agora à noite, você acha que todos nós na Terra, enquanto o Sol encontra-se no outro hemisfério, né, no outro lado da Terra, mas não é que o Sol encontra, é o movimento da Terra. Você acha que o Sol, você acha que todos os nossos corpos não estão sendo bombardeados por um número inimaginável de partículas subatômicas vindas de outros sóis que existe em outros sistemas solares? É lógico que existe. Só que a sombra da Terra obscurece a luminosidade destas partículas subatômicas. Por isso nós não os vemos. Mas eles adentram, olha só para você ver, o neutrino, ele é tão, a velocidade dele é tão grande. Isso, o cientista já chegou a essa conclusão, gente. Isso não é nosso, não. Isso é da ciência aqui da Terra. Os astrônomos, os cientistas chegaram à conclusão que a velocidade do neutrino é tão grande que ele atravessa a Terra em questão de milésimos de segundo. Crosta, núcleo e crosta novamente em questão de um piscar de olhos. Você pisca os olhos, o neutrino já atravessou a Terra. Então a Terra não é obstáculo para o neutrino, que é considerada a menor partícula da matéria. Agora, existem outras menores partículas ainda, né, gente? Estuda isso para você ver. Que interessante. Vai, gostou demais do estudo, não é? Então, agora, muitas pessoas dizem assim: ah, o Sol é amarelo. O Sol é vermelho. E você acha que o Sol realmente é amarelo? Você acha que o Sol é vermelho? É, Luiz. Pois eu te faço uma outra pergunta. Você acha que o mar é azul? O mar nunca que foi azul, gente. O mar sempre foi cristalino. Sempre foi cristalino. As partículas subatômicas, essas partículas que envolvem a atmosfera, nos leva a entender uma visão de ótica, né? É uma ilusão de ótica, aliás, que temos a impressão de que o mar é azul.
Mas o mar não é azul. O mar é cristalino e além de cristalino, ele é salobro. O que é salobro? É salgado. Agora, quer uma prova de que a água do mar é cristalina? Pega um copo de cristal, chega ali naquela água azul e encha o copo com aquela água azul para você ver. Ao bater os olhos, você vai ver que, de fato, a água do mar não é azul, e sim cristalina. É uma visão de ótica. É uma impressão de ótica. Agora, com relação ao Sol. O Sol, ele se apresenta a nós aqui de uma cor alaranjada, de uma cor amarela, de uma cor vermelha. Mas ele não é vermelho, ele não é amarelo. Ele tem essa forma, só que é preciso entender que a distância em que ele se encontra parece que 159 milhões de quilômetros, 150 milhões, acho que é 149 milhões de quilômetros. Se não for, você me perdoa, tá? Porque o zero à esquerda não estudou isso, não. Mas eu posso te explicar isso. Que quando nós olhamos na direção do Sol e que vemos uma cor alaranjada ou vermelha ou amarela, aquela cor não é oriunda dele, e sim das micropartículas subatômicas que existe preenchendo esse espaço da Terra até o Sol. Então, aquela energia, a energia que sai do Sol, ela agita as moléculas subatômicas e o atrito das moléculas é que levam a luminosidade, a radiação, ao magnetismo, como uma água. Se você chega próximo a uma piscina e você vê a água paradinha, você consegue ver o teu rosto no espelho d'água. Mas se você joga uma pedra de gudum e que a água agita, você já não consegue ver mais o teu rosto no espelho d'água. Assim, é a energia do Sol em contato com as moléculas que encontram-se neste espaço Sol-Terra. E essa energia, ela agita as moléculas. E essa agitação das moléculas é que leva a chegar até nós o calor. O calor, é preciso entender que o calor, ele é oriundo do Sol em questão de energia. Mas esta sensação de calor é a agitação que essa energia causa nas moléculas que chega até nós. E outra coisa, Luiz, mas faz parte do tema, é óbvio.
Isso é astronomia. Isso é a coisa mais simples. Isso aqui aprende lá no Mobral. No Mobral, lá no... né? Outra coisa. Quando nós olhamos o pôr do sol, várias cores, que significa que a atmosfera, a estratosfera e a ionosfera da Terra encontra-se carregada de partículas oriundas aqui da Terra, que sobe como a água líquida, que se torna gasosa e que se espalha na atmosfera, na ionosfera, na estratosfera. Essas partículas, e cada partícula, elas possuem uma coloração conforme aquela energia do Sol chega até ali e agita. Aquela agitação é que dá cor. É a matização. Como num arco-íris. A matização de um arco-íris. Isso é muito importante saber isso. Luiz, mas eu não creio que espírita precisa saber disso. Gente, eu estou medindo tanto para dizer aqui que você não sabe o quanto eu ultimamente, graças a Deus, eu estou assim, mais disciplinado em usar certos termos. Eu não estou me preocupando, você entendeu? Sabendo de quem recebi a oportunidade desses esmiuçamentos. Eu não estou preocupado. Graças a Deus que eu acordei a tempo. Não há necessidade, né? Às vezes no princípio a gente é tão infantil, a gente desfaz de um, agride outro. Isso é imaturidade. Depois a gente vai amadurecendo. É evolução. Mas é interessante estudar isso. Então, a impressão que nós temos é que o Sol é vermelho, é amarelo. E isso é defendido pelos astrônomos, de que realmente é. Agora, para você ver, né? O núcleo. Agora vai complicar o resto. Eu não sei se você sabe que apenas a estratosfera do Sol é que possui toda aquela evolução atômica, aqueles raios todos. Porque o Sol, ele possui... Você pode acreditar ou não, não tem problema. Não esquenta a cabeça com isso, não. O Sol, ele possui um núcleo que praticamente a temperatura é condizente à temperatura da Terra. Vamos pensar assim, simbolicamente, se tivéssemos como atravessar esse cinturão da estratosfera do Sol, conseguiríamos viver lá no núcleo do Sol, devido à temperatura lá ser praticamente quase que igual a temperatura aqui da Terra. Ah, Luiz, mas não é nunca. A astronomia já provou que não é assim. O dia que nós lermos esse livro aqui, você vai descobrir tanta coisa que todas as ciências arbitrárias têm cometido aqui na Terra em afirmar certas coisas sem o conhecimento à luz da doutrina dos espíritos.
né? Por exemplo, os exoplanetas. Digita aí para você ver. Exoplanetas. Então, os exoplanetas, os astrônomos, eles dizem que são planetas errantes. Olha que absurdo. Como assim? São planetas que são oriundos de outro sistema solar, mas que por um motivo que não sabem os astrônomos, esses planetas saíram por aí dando uma voltinha e se esbarraram no nosso sistema solar. Que beleza, né? É como se fosse um boi namorando uma vaca e a única divisória uma cerca. Oi, vaca. Oi, boi. Pois é, eu não estou muito satisfeito aqui desse lado de cá, eu vou pular pro lado daí. Isso, pula pro lado de cá. Isso é crendice, gente. Isso é inexistente, isso é pobreza de espírito. Não existe exoplaneta. Como não existe, como é que está escrito aqui, astros errantes. Pelo amor de Deus, se você pensava até hoje, reflita muito bem, porque não existe exoplaneta, não existe astros errantes, como todos os satélites naturais são habitados, como todas as luas são habitadas, todos os planetas são habitados. Pelo amor de Deus, gente. Deus criar, vamos usar esse termo, Deus criar os universos infinito eterno, todas as dimensões e todos os cosmos, para apenas nos contemplar ou contemplar a Terra com a vida física, humana, que somos todos nós? Que Deus mais imbecil é esse? Que Deus medíocre seria esse? Se tivesse criado toda essa imensidão para povoar apenas a terra. Ainda mais esse povo tão ignorante. Eu estou falando de mim, viu? Tão primitivo, tão orgulhoso, que se matam por um tênis, que ainda bang, 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 bang um no outro, pelo amor de Deus, tá aí a mensagem, bang, bang, bang um no outro, pelo amor de Deus, isso não é Deus, não seria Deus, isso é um monstro, isso é um carrasco, é um bárbaro. Nós usamos esses termos porque nós sabemos que Deus não é nada disso. Isso é um estudo. Então a gente usa esses termos na condição de um estudo para que as pessoas raciocinem. Tem lógica, porque, vejamos, Deus não ia criar tudo e povoar apenas a Terra. O universo todo é povoado por seres bilhões de vezes mais evoluídos que nós. E também
também bilhões de vezes mais inferiores que nós. Você quer aprender isso? Com todo respeito? Eu sei que você é uma pessoa inteligente, você pode aprender. Busque no Livro dos Espíritos, questão de número 100. Escala espírita. Estude esta escala toda, que você vai compreender um pouquinho o que nós estamos dizendo. Há disciplina nos desígnios de Deus. Nada foi e é criado aleatoriamente. E não existe cometa astro, na condição de astro errante, para lá, para cá, dando cabeçada em tudo quanto é lugar. E outra, cometa não é sólido. Cometa não é sólido. Cometa é gasoso. Se um cometa colidir com a Terra, nada acontece com a Terra. Ele atravessa a Terra de um lado, outro, sem afetar a Terra. Isso não é divino? Vamos continuar os estudos.